Jesus não é Deus porque Deus não é uma pessoa. Deus é uma unidade perfeita entre três pessoas. É claro que eu não estou aqui tentando negar a divindade de Jesus, não é isso. É que o conceito que nós temos de Deus talvez seja um pouco distorcido com o que a Escritura tenta nos ensinar. Provavelmente, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos na figura do Deus Pai. Inclusive, nós falamos com o Deus Pai sobre o Deus Filho. Quando falamos assim, Deus, em nome de Jesus, parece que nós estamos falando com um Deus sobre Jesus, outra pessoa, outro Deus. É lógico que nós temos a consciência que Jesus é Deus, mas quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba criando uma hierarquia dentro da Trindade, onde o Pai é o maior, o soberano, o principal, depois ele se tem um filho, que é Jesus, e por último, lá em última categoria, na última colocação, o Espírito Santo. Quando na verdade as Escrituras vêm nos ensinar que Deus é um, e este um em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são iguais em poder, soberania e glória. Mas o exemplo que eu mais gosto de usar para falar de Trindade é usar o casamento, o casal. Bom, eu sou casado há 7 anos com a Karina, minha esposa. Eu não sou um casal. Ela também não é um casal. Eu sou o João Paulo, ela é a Karina. A nossa união forma um casal. Mas dentro desse casal nós temos duas pessoas, dois indivíduos totalmente diferentes, totalmente distintos, cada um com sua personalidade. Dessa forma podemos interpretar a Trindade. São três pessoas, cada um com uma personalidade, e que eles juntos formam uma coisa chamada Deus. Por isso que nós não podemos rotular o Pai como Deus. Senão nós teremos um problema. O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus, e nós temos três deuses. E as Escrituras nos ensinam que é um único Deus. Na verdade, quando Deus veio se apresentar para a humanidade, quando ele fala para Moisés quem ele é, e Moisés fala para o povo quem ele lá em Deuteronômio 6, que é conhecido como Shema, né? Ali já começa Deus dizendo que ele era um composto e não uma unidade. Moisés chega para o povo e fala assim: escute Israel, o Yahvé, ele é o único Deus. No português a gente perdeu alguma coisa ali que no hebraico que foi escrito é muito legal. Existem duas palavras para um no hebraico em que foi escrito. A primeira palavra é Ehad, que significa um composto. É como se nós fôssemos falar um cacho de uva, um molho de chave, um composto, Ehad. E tem também um Yahid, que é um único, um absoluto, uma camisa. Quando Moisés fala que Yahvé é um único Deus, ele usa a palavra Ehad. Ele está falando assim: ouça Israel, Yahvé, ele é um Deus composto. Pensando num cacho de uva, se nós pegamos ela, desmantelamos e jogamos as uvas numa vasilha, aquelas uvas soltas, elas não formam um cacho de uva. Somente o talo na minha mão também não forma um cacho de uva. Mas aquilo junto sim forma um composto, um cacho de uva, um Ehad. E voltando no casamento, Deus forma o homem, forma a mulher e fala que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, se unir à mulher e eles formarão um casal. E adivinha ali qual é a palavra para um? Ehad. Então, na minha opinião, o melhor exemplo para definir a Trindade seria o casal. Mas a gente não consegue alcançar isso porque nós pecamos. O homem pecou e o homem, quando pecou, ele virou um ser egoísta. Antes do pecado, Adão ele tinha dois focos principais: Deus e a Eva. O homem, antes do pecado, ele pensava em Deus e no próximo. Depois que o homem peca, esses vetores que estavam virados um para Deus e o outro para o próximo são virados assim. Agora o Adão fica pensando o que Deus pode fazer por mim e o que ela pode fazer por mim. A nossa forma de se relacionar com Deus agora é pensando o que Deus pode fazer por mim, o que Deus pode dar para mim. E a nossa forma de se relacionar com o próximo é sempre pensando como ele pode me beneficiar, o que eu posso extrair dele para mim. Então Deus é este composto maravilhoso que nós conhecemos como Trindade. E ele é composto de três pessoas: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Não existe uma hierarquia, é sempre um pensando no outro. Por isso que Jesus fala assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. É por isso que também Jesus fala assim, eu enviarei um outro Consolador, um outro igual a mim. Sempre quando uma pessoa da Trindade vai se referir a outra, ela coloca essa outra acima dela mesma. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que o Pai exaltou Jesus com um nome acima de todo nome, inclusive do nome do próprio Pai. Isso é o que os teólogos vão chamar de pericorese, essa dança de três pessoas, essa dança perfeita, essa união perfeita que formam a Trindade. E é aí que entendemos por que Deus exige toda a glória para si. E algumas pessoas pensam assim, eu não vou adorar um Deus que exige a glória para si só, que Deus soberbo. A questão é que Deus exige toda a glória para si só, porque Ele está exigindo a glória para o outro. O Pai quer que todos adorem o Filho e o Espírito. O Filho quer que todos adorem o Pai e o Espírito. E assim o Espírito quer que todos adorem o Pai e o Filho. Não há egoísmo, egocentrismo, soberba na Trindade. É sempre um pensando no outro. E é exatamente assim que Deus quer que sejam os nossos relacionamentos, o relacionamento de um com o outro. Sabemos que só alcançaremos isso na glória, quando Deus glorificar tudo isso aqui. Mas enquanto isso não acontece, assim nós continuamos tentando ter os nossos relacionamentos como o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam.